Obrigado, Jesus, pelo privilégio, pela oportunidade que temos de juntos nos reunirmos e oferecermos esse momento ao Senhor. A razão de estarmos aqui é porque nós amamos o Senhor. Nós amamos o Senhor e demonstramos isso, Senhor, através dessa celebração. Demonstramos isso, Senhor, através do nosso culto, da nossa oração, do nosso cântico, da nossa total rendição ao Senhor. Senhor, mas existe um desejo dentro dos nossos corações em sermos ouvintes e praticantes da Tua palavra. Nesse momento, Senhor, nós rejeitamos toda obra do mal, todo impedimento para que esses princípios venham e surtem resultado, Senhor, nos nossos corações e na nossa vida. Deus, nós temos uma vida só para vivermos, uma vida só para vivermos, e queremos viver essa vida conforme a Tua vontade, o Teu querer. E o Senhor, como Pai, a Tua vontade para as nossas vidas, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas não tem sido assim, Senhor, no nosso dia a dia. Tu sabes a aflição, a tristeza, muitas vezes, do coração de algumas famílias, de alguma mãe, de alguma esposa, de algum marido, de algum filho, as lutas e tribulações que temos passado durante a semana, ao ponto de muitas vezes deixarmos de crer, deixarmos de acreditar, em função das circunstâncias. Senhor, eu te peço algo nesta noite. Abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos do entendimento espiritual, para enxergarmos aquilo que nós não estamos vendo, para recebermos aquilo que não temos recebido. E tudo isso, Senhor, através da fé. Através da fé, que é a certeza, que é a convicção do que eu não vejo, mas daquilo que eu creio. Senhor, nós muitas vezes queremos ver com os nossos olhos carnais, com os nossos olhos naturais. Nós muitas vezes queremos ver, Senhor, em função das nossas experiências passadas, da nossa vida, daquilo que nós vivemos no passado. Muitas pessoas desejam viver o passado e deixam de viver o presente. Muitas pessoas estão escravizadas com o passado, presas no passado. O passado tem atormentado, o passado tem aprisionado, o passado, Senhor, tem ocasionado, Senhor, tristeza, Senhor, abatimento da alma, Senhor, enfermidade nos ossos, Pai. Deus, livra-nos, Senhor, livra-nos, Senhor, de todo o mal que aconteceu, de toda uma história, Senhor, passada. Queremos enxergar o novo de Deus, queremos enxergar a vontade de Deus, queremos enxergar, Senhor, com os Teus olhos do entendimento espiritual, com os olhos espirituais, aquilo que o Senhor tem reservado para nós com relação ao dia de amanhã. Por isso, Senhor, precisamos deixar de vivermos a nossa vida, Senhor, e olharmos para trás. Não permita-nos, Senhor, estarmos olhando o passado, voltando para o passado. Deus, eu quero declarar nova todas as coisas. Eu quero declarar a novidade de vida cristã, a novidade de vida cristã, a novidade de vida em Cristo,
a novidade de vida no relacionamento com a Tua Palavra, com as verdades aqui declaradas, escritas a nosso respeito, a novidade de vida com o Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós declaramos o novo, o novo, o novo, para a honra e glória e louvor do Teu nome, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Você pode se assentar, por gentileza. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu tive uma experiência bem gostosa ali na capelania do hospital. Especificamente foi na sexta-feira. Nós tivemos um tempo com os voluntários, e ali nós muitas vezes temos um tempo de oração, de meditação bíblica, né? Compartilharmos. E Deus falou muito ao meu coração com relação a um texto, e isso surgiu a mensagem de hoje. Quero compartilhar isso com você. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, é uma promessa de Deus para você. Se você crê que Deus fala, Ele fala através da sua palavra. Ele responde através da sua palavra. E esse texto é uma resposta aos nossos corações, à nossa vida, aos nossos projetos, e principalmente uma resposta com relação ao futuro, porque o futuro pertence ao Senhor. Nós conhecemos bem o passado, o presente estamos vivenciando, mas o futuro sempre gera uma certa expectativa, uma certa ansiedade do que vai acontecer. Você pode imaginar que no projeto e no plano estabelecido por Deus, Deus nos conhece desde o início até o fim de todas as coisas. E Deus, como Pai, Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para nós. Ele tem reservado o melhor para os seus filhos. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Isaías capítulo 43, versículos 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Esqueça o que se foi. Esqueça o que se foi. Não vivam no passado. Existem algumas verdades já no início desse texto. O quanto nós sofremos, o quanto nós nos entristecemos, o quanto nós deixamos de viver o presente, porque nós não esquecemos o passado. O passado nos acompanha, como que estivéssemos vivenciando hoje, as lembranças do passado, a vida do passado. Muitas pessoas abominam o presente, e algumas outras desejam viver o passado. Vivem de lembranças do passado, e não têm expectativa nenhuma com relação ao dia de hoje, com relação ao amanhã. E a Bíblia diz que isso entristece o coração de Deus. Entristece o coração de Deus. Você pode imaginar, muitas pessoas não vivem, não estão vivendo. Falamos isso no início, temos uma vida só para vivermos. E muitas pessoas, a vida está passando, e não tem expectativa, não tem projeto, não tem nada estabelecido. Onde você vai estar daqui 10 anos? O que você quer alcançar daqui 10 anos? Eu não sei nem com relação à minha segunda-feira, ao dia de amanhã. Você está falando daqui 10 anos, isso é loucura. E muitas dessas circunstâncias que nos rodeiam estão relacionadas à nossa vida
aquilo que nós estamos vivendo, situações que nos aprisionam, que nos escravizam, relacionados ao passado. E Deus está dizendo algo para você hoje. Hoje, dia 11 de junho de 2017, esqueça o que se foi. O que é esquecer? É não lembrar mais, é não falar mais, é não tocar mais nesse assunto, é pôr uma pedra em cima e não ficar remoendo, não ficar, sabe, conjecturando, não ficar pensando, não ficar lembrando, não ficar lembrando. Aquilo acabou, aquilo passou, isso já não existe mais. Existe uma nova expectativa, existe um novo, existe o futuro, e o futuro pertence ao Senhor, e a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Não vivam no passado. Se você vive no passado, você deixa de viver o presente, deixa de se alegrar, deixa de sonhar, deixa de conquistar, deixa de acreditar no teu próprio potencial, na tua própria vida, na tua própria habilidade, na tua própria capacidade, naquilo que você é em Cristo Jesus. Deixamos de acreditar. E sempre estamos vivendo o passado com tristeza. O texto continua. Vejam, repete comigo, vejam. Vejam à frente, vejam à frente, vejam à frente, com os olhos da fé, com os olhos espirituais. O dia de amanhã pertence ao Senhor. Vejam, abra os teus olhos, Senhor, abra os meus olhos do entendimento, para que eu possa ver, para que eu possa contemplar as tuas maravilhas. E não fique preso e amarrado em circunstâncias e situações que ainda te afligem, que ainda nos entristecem. Vejam à frente, vejam, estou fazendo uma coisa nova. Olha que interessante. Estou fazendo uma coisa nova. O que é algo novo? O que é algo novo? É algo que você jamais viu, jamais presenciou, jamais pensou. É novo, é novo, é novo. É bom o novo ou não? Sim ou não? Desprenda-se, se esqueça do passado. Tem gente que tem até dificuldade de experimentar o novo. Tem gente que tem dificuldades a mudanças. Tem gente que tem dificuldades a desafios. Tem gente que prefere ficar na sua área de conforto e não experimentar do novo. Para que você usufrua do novo, você tem que sair da sua área de conforto. Você tem que agir, você tem que tomar passos em fé para que Deus venha e faça. Agora, o novo já é novo. Agora imagine uma coisa nova. É diferente de tudo aquilo que você pensou, de tudo aquilo que você imaginou, mas é algo bom vindo da parte de Deus para você. É algo bom vindo da parte de Deus para você. No contexto familiar, no contexto profissional, no contexto ministerial, no contexto de saúde, no contexto espiritual, em todas as áreas da sua vida. Vejam à frente, vejam, abra os teus olhos. Eu estou fazendo uma coisa nova. Eu estou realizando uma coisa nova no seu coração, na sua mente, na sua profissão, na sua família. Eu estou fazendo. E já está surgindo para que você usufrua disso, para que você viva uma vida de novidade, uma vida nova em Cristo Jesus. Já está surgindo, já está acontecendo. Vocês não conseguem reconhecer. Vocês não conhecem, vocês não conseguem reconhecer, vocês não reconhecem. Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até o que para o homem parece impossível, eu vou fazer. O impossível para o homem é possível para Deus. Eu vou realizar, eu vou fazer.
Sabe por quê? Porque você é meu filho, você é minha filha, você é propriedade exclusiva minha, diz o Senhor. Eu te amo e quero o melhor para você. O texto fala de esquecer o passado, futuro, uma coisa nova, e o presente. Reconheçam, creiam em minha palavra, acreditem em minha palavra. É assim. Acesse a fé, declare. O que é o passado? O que é voltar atrás? O que é olhar para trás? O texto nos desafiou para que nós esqueçamos tudo isso. O que está atrás para olharmos? O que está atrás para lembrarmos? O que está atrás para desejarmos? O texto nos encoraja a deixar, esquecer e viver com os olhos da fé. E viver com os olhos da fé. Vejam, não estamos falando com os olhos carnais, naturais. Vejam pela fé. E quando você toma passos em fé, as circunstâncias materiais serão materializadas, serão vistas, e o nome do Senhor Jesus Cristo será exaltado e glorificado. Em João, capítulo 20, por gentileza, Evangelho de João, capítulo 20, 30 e 21, de 1 a 3. Eu compartilhei nessa sexta-feira esse texto, e muito me chamou a atenção um princípio que eu pude extrair aqui, e estive refletindo e tenho refletido sobre isso. Olha o que o texto diz, no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 21, de 1 a 3. Jesus realizou na presença dos seus discípulos. Jesus fez o quê? Realizou, Jesus fez diante dos seus discípulos, na presença dos seus discípulos, outros sinais miraculosos, que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Messias, o enviado. Jesus é o Filho de Deus. E crendo, tenham, e crendo, tenham, o texto lá, 20 e 30. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida. Tenham vida em seu nome. E crendo, tenham vida. Temos uma vida só para vivermos. Muitas pessoas estão vivendo em função de situações e circunstâncias do passado, que prendem, que escravizam. E desta forma, você deixa de viver a vida em Cristo, a vida de Cristo em você. Porque muitas vezes você duvida, você não crê que as circunstâncias ou situações podem ser resolvidas. Que isso que você está passando é uma leve e momentânea situação. Mas já faz muitos anos, mas já faz muito tempo. E você deixa de crer, você deixa de acreditar. Versículo 1 do capítulo 21 de João. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Jesus, depois da sua morte, da sua ressurreição, ele não só apareceu aos seus discípulos, mas a muitas pessoas. Muitas pessoas. Antes de Jesus ser elevado aos céus, estar à direita de Deus Pai, mais de 500 pessoas viram e comprovaram que Jesus Cristo estava vivo, que Jesus Cristo ressuscitou. E novamente Jesus se manifesta, novamente Jesus aparece novamente aos seus discípulos, porque Jesus tinha uma única motivação: eles são os meus sucessores. Tudo aquilo que eu ensinei, tudo aquilo que eu declarei,
Toda a obra do reino de Deus está nas mãos deles, e eles precisam crer, eles precisam acreditar, para que eles realizem no futuro, para que eles façam a obra de Deus. E como foi isso? E como foi essa aparição? Como foi esse momento? Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. O primeiro tópico da minha mensagem é voltar atrás. Voltar atrás. Quando nós deixamos de crer, ou quando as palavras que nós ouvimos, nós não praticamos, nós não conseguimos vivenciar, nós não conseguimos ver as promessas do Senhor se materializando, se concretizando. Os discípulos criam que Jesus Cristo podia ressuscitar? Não. Mesmo Jesus falando, mesmo Jesus ensinando, mesmo Jesus investindo neles por 3 anos, quando Jesus morreu, eles fugiram, se esconderam, ficaram com medo de serem mortos também. Até que algumas mulheres chegam para os discípulos, eles estavam acuados, escondidos dentro das suas casas. E aquelas mulheres, de uma forma alegre e ao mesmo tempo assustadas, declaram: nós vimos Jesus. Nós vimos Jesus, Jesus Cristo ressuscitou. Eles creram? Eles creram? Não. Foi aquela correria. Alguns voltaram para o túmulo e viram que o túmulo estava vazio. Outros disseram: se eu não ver, eu não acredito. Eu preciso ver para crer. Discípulos de Jesus. Você percebe porque você muitas vezes não crê também na ação sobrenatural de Deus naquilo que você está passando? Não é diferente. Algumas coisas nós cremos. Algumas coisas nós acreditamos. Mas existem algumas situações, algumas circunstâncias que afetam diretamente o teu emocional, a tua vida, o teu lar, a tua casa, as tuas finanças, sabe? Aonde você não enxerga a solução. Não enxerga a solução. Ao ponto de você olhar para o passado e falar: olha, eu me arrependo de ter tomado essas decisões. Porque se eu estou sofrendo hoje, é em função de decisões e escolhas que eu fiz no passado. Ah, se eu pudesse voltar no passado, eu faria tudo diferente. Eu faria tudo diferente. As minhas decisões seriam diferentes. A forma de eu lidar com essas situações seriam diferentes. Eu faria tudo diferente. E você quer voltar ao passado. Você deseja voltar a fazer aquilo que você fazia no passado. E fazer diferente. Você com certeza, dentro do teu coração, da tua mente, você com certeza tem isso muito estabelecido. Eu não faria da mesma forma. Mas eu já tomei a decisão, já fiz errado, não tem como, e é assim, e eu vou morrer assim, e não tem solução. Eu não vejo, não encontro solução para essa situação. Voltar atrás. Você viu o que aconteceu aqui? Antes dos discípulos conhecerem Jesus, o que esses discípulos eram? Pescadores. Profissionais na pesca. Eles ouviram a palavra de Deus, foram tocados pela palavra de Deus, se converteram ao reino de Deus, tiveram uma transformação genuína, maravilhosa. A Bíblia diz que eles deixaram tudo. Eles deixaram o quê? Tudo. Para seguir a Jesus. Em troca do quê? Em troca do quê? Nada. Nada. E Jesus fez uma promessa para eles: eu vou fazer de vocês o quê?
Eu vou fazer de vocês o quê? Eu vou fazer de vocês o quê? Vocês não ficarão mais nessa lida, vocês não ficarão mais nessa profissão, vocês não ficarão mais nessa situação. Existe algo mais elevado, existe algo que vocês não estão vendo. Eu estou enxergando vocês lá na frente, eu vejo vocês, eu acredito em vocês, e eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Pescadores de homens. E Jesus investiu nesses homens, sim ou não? Jesus acreditou nesses homens, sim ou não? Dia e noite. E eles vacilavam, e erravam, e brigavam entre si, e discutiam, e tantas situações, e tantas circunstâncias. E Jesus creu, Jesus investiu, Jesus oportunizou. E com todos esses sinais que Jesus fez na presença dos discípulos, sinais, prodígios e muitos outros que não estão registrados aqui na palavra de Deus, mesmo assim, os discípulos reunidos, um olhando para a cara do outro, Pedro falou: é o seguinte, eu vou voltar atrás. Eu vou voltar atrás. Por quê? Eles precisavam viver em fé. Eles precisavam entender em fé que Jesus Cristo ressuscitou. Que o Filho de Deus estava com seu corpo glorificado, que a morte não teve vitória sobre Jesus. Jesus venceu a morte. Jesus venceu a morte. Mas a ansiedade, a inquietação dos seus corações, Pedro disse: eu vou pescar. E exerceu uma certa influência sobre os demais discípulos que estavam ali. E o que eles fizeram juntos? Nós vamos também. Nós vamos também. E eles saíram para pescar. E o texto diz: mas naquela noite não pegaram nada. Já viu essa história antes ou não? Sabe por que muitas histórias se repetem? Para que a glória de Deus seja manifesta e para que você creia que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Para que nós possamos relembrar, refletir que Deus está no controle de todas as coisas. Que enquanto você quer fazer, do jeito que você quer fazer, do jeito que você sabe fazer, as situações não acontecem. E novamente eles não pegaram nada. E nós sabemos da história que Jesus vem e aparece para eles. Vem e aparece para eles. Jesus os chama e eles não reconhecem. Não reconhecem Jesus. E Jesus prepara um alimento à beira da praia, novamente trazendo à sua memória o simbolismo da ceia, das refeições, do repartir do pão, das promessas, de tudo aquilo que ele tinha ensinado no momento que eles estavam de comunhão, ao redor da mesa, fazendo as suas refeições. E ali Jesus traz novamente alguns princípios e alguns ensinamentos. Vocês precisam apacentar, cuidar das minhas ovelhas. Vocês precisam cuidar das minhas ovelhas. O primeiro tópico, voltar atrás. O segundo tópico, olhar atrás. Olhar atrás. Lucas capítulo 17, versículo 32. Lucas 17, 32. Lembre-se da mulher de Ló. Lembre-se da mulher de Ló. Abra sua Bíblia lá, em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 17 a 26. A família de Ló, em função da aliança que Deus tinha com Abraão, toda uma cidade corrompida, toda uma cidade distante de Deus, sem temor a Deus. E Deus vem com a sua ira. E para que aquela família fosse poupada, para que aquela família fosse poupada daquela destruição,
Deus, com a sua infinita compaixão, em função de Abraão, dá uma oportunidade para que aquela família sobreviva. O texto diz o seguinte: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para os montes, ou você será morto. Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, meu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão esta calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade que você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Uma cidade toda foi beneficiada em função da família de Ló, em função da promessa de Deus com Abraão. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover no céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Qual é a motivação, muitas vezes, de nós desejarmos o passado? Desejarmos aquilo que já passou? Qual, muitas vezes, é a motivação dos nossos corações de olharmos para trás? E deixarmos de viver o presente, deixarmos de viver aquilo que estamos vivendo. O olhar aqui é um olhar de contemplação, é contemplar, é mostrar, é uma consideração extrema por algo, é um valor maior pelo que deixou, é um valor maior por aquilo que você perdeu ou abandonou. É algo muito importante dentro do seu coração, que aquilo toma conta do seu coração, ao ponto de você sempre estar desejando. Mas aquilo passou, aquilo perdeu, aquilo se foi, não existe mais, aquilo será destruído. E existia uma orientação: não olhe para trás, não vire os teus olhos para trás, vejam a frente, olhe para a frente, veja o futuro, veja as promessas, veja a Deus, um Deus grande, um Deus amoroso. Não olhe a destruição, não olhe o caos, não olhe o que você perdeu, não olhe para trás. Fala de um coração preso. Fala de um coração amarrado ao que deixou, ao que perdeu ou ao que você entregou. Um coração aprisionado, um coração preso com as coisas passadas, presas com o passado. Isso pode ser bens materiais, isso pode ser situações familiares, isso pode ser situações que foram muito importantes para você, mas que aquilo ainda toma conta do seu coração como se fosse um ídolo, uma idolatria. Uma idolatria, onde você não consegue esquecer, onde você não consegue deixar, onde você não consegue. Nós precisamos deixarmos o passado. Não podemos voltar atrás e não podemos olhar atrás. Existe um outro contexto também, bastante conhecido. O povo do Egito foi resgatado de uma forma poderosa do Egito. E Deus prometeu a eles o quê? Algo novo. Uma nova terra. Algo novo. Toda a ação e toda a manifestação e o poder de Deus durante o período no deserto foi algo sobrenatural. E mesmo assim, eles não criam, eles olhavam para trás. Olhavam para trás. E olhavam o quê? As cebolas do Egito, as carnes do Egito,
aquilo que nós tínhamos no Egito, os pepinos do Egito, a alimentação do Egito, e olhavam aquele maná. Aqui nesse deserto nós só temos esse pedaço de pão. E olhavam para os prazeres físicos, para a satisfação pessoal, esqueceram até mesmo da escravidão, a vida desgraçada que eles viviam no Egito. E dessa forma, vinham a murmuração, vinham a insatisfação. Sabe quando nós voltamos atrás? Sabe quando nós voltamos e olhamos para trás? Quando há insatisfação nos nossos corações. Quando você não concorda com aquilo que está acontecendo hoje, e você compara com aquilo que aconteceu ontem. E o ontem, o Egito é melhor do que a terra prometida. O Egito é melhor do que o hoje. E você começa a fazer comparações, e essas comparações trazem insatisfação e murmuração, e você começa a murmurar, a reclamar da vida que você vive hoje. E a Bíblia diz que isso é abominação diante de Deus. A insatisfação. E nós fazemos comparações. Mas na cidade que eu morava lá, na casa que eu morava, no trabalho que eu estava, e tudo que você fala. A família, aquele namorado que eu tive na minha adolescência, na minha juventude. Se eu tivesse casado com ele. Mas ele era carinhoso, mas ela era atenciosa. E você começa a olhar para o passado e comparar ao presente. E dessa forma você desvaloriza aquilo que Deus é e aquilo que Deus está fazendo. Você desonra a Deus. Você desonra a Deus. Com um coração de ingratidão. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o... Vou repetir, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o daqueles que amam a Deus. Até mesmo situações tristes. Isso vai trazer um benefício, isso vai alcançar um propósito maior. No seu coração voltaram ao Egito. Revela a atitude de olhar para trás e desejar e querer aquilo que foi antes deixado. Muitas vezes você está aqui, mas o seu coração está no Egito. Muitas vezes você está presente aqui, mas o seu coração está no Egito. Muitas vezes você está prestes para entrar na terra prometida, mas você valoriza muito mais o Egito, valoriza muito mais o passado, ao ponto de você desejar voltar ao passado, viver a vida do passado. E você negligencia o novo de Deus. E Deus está falando para você nesta noite: esqueça, 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 e veja, eis que faço coisas novas. Eis que faço coisas novas. Agora, para que isso aconteça, você precisa materializar isso, você precisa crer isso através de palavras, você precisa declarar isso em fé, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja exaltado, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. E por último, olhar à frente. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 25. Provérbios, capítulo 4, versículos 20 a 25. Meu filho, escute o que eu lhe estou lhe dizendo. Escute aquilo que eu lhe digo. Preste atenção às minhas palavras, filhinho querido, filhinha querida.
Nunca perca, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Nunca perca de vista as minhas palavras, guarde no seu coração. Escondi as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Pois as minhas palavras são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. A palavra de Deus, o entendimento à palavra de Deus, a compreensão e a prática, a palavra de Deus, trazem vida, trazem saúde às nossas vidas, ao nosso corpo, ao nosso organismo. Acima de tudo, guarde o seu coração. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois nele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração de condenação, de acusação, de situações que te entristecem. Guarde o seu coração. Não entristeça a Deus através das tuas palavras, do teu comportamento. Guarde o seu coração. Afaste a sua boca as palavras perversas e fique longe dos seus lábios a maldade. Versículos 25. Olhe sempre para frente. Olhe sempre para frente, não volte atrás, não volte atrás. Do Egito eu escravo fui, não volte ao Egito. É para frente, uma terra nova, uma terra que emana leite e mel. Não olhe para trás. Não se apegue às coisas materiais, não se apegue às coisas que você deixou, não se apegue às coisas que você perdeu, não olhe para trás. O texto está dizendo, olhe sempre para frente, mantenha o seu olhar fixo no que está diante de você. E o que está diante de você? As promessas de Deus, a palavra de Deus, a verdade que é a palavra de Deus. Isso está diante dos nossos olhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Senhor, eu não vou olhar atrás, eu não vou retornar, eu não vou voltar. Senhor, eu vou olhar para as tuas promessas. Independente das situações, independente das circunstâncias, independente daquilo que está acontecendo ao meu lado. Lucas capítulo 9, versículo 59. Lucas capítulo 9. A outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda o outro disse, eu vou seguir-te, eu vou estar contigo, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, olha a resposta de Jesus. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que representa um arado? Naquela época, como que os agricultores, os fazendeiros, aravam a sua terra? De que forma? Boi, uma forma animal. Era uma forma animal. E o boi lá puxava e tinha lá o arado, e ele precisava sempre estabelecer um alvo, uma marca, para que aquela preparação da terra ficasse em linha reta. E ele que controlava ali a direção do animal. A direção do animal. E o texto está dizendo, arado representa trabalho. Arado representa ministério, arado representa serviço, serviço. E algumas pessoas estavam se dispondo a seguir a Jesus, a servir a Jesus. E Jesus estava trazendo alguns princípios para os seus discípulos. Para os seus discípulos. Siga-me. Não, mas agora eu não posso, eu tenho que enterrar meu pai. Não, mas eu tenho que despedir da minha família. E nós muitas vezes temos muitas desculpas para não pôr a mão no trabalho, para não pôr a mão na função daquilo que Deus tem confiado nas nossas mãos. Sabia que cada um de nós temos uma função dentro do corpo de Cristo?
E muitos cristãos, e muita gente vive a sua vida sem saber qual é a sua função. Qual é a sua terra para você arar? Qual é o instrumento que você vai guiar, que você vai direcionar para a preparação daquele solo, para a preparação daquele trabalho? E parece uma palavra até mesmo dura, né? Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O que ele está comparando aqui? O reino de Deus é trabalho. O reino de Deus é trabalho. O reino de Deus é unção, mas é suor também. O reino de Deus é responsabilidade. O reino de Deus é zelo. O reino de Deus é cuidado. O reino de Deus são pessoas, são pessoas. Ontem nós tivemos a nossa festa. E eu procurei não influenciar em nada da programação, eu fiquei mais observando do que... E eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus tem feito no nosso meio. Quanto trabalho! Quanto trabalho! Quantas pessoas envolvidas, quantas pessoas, quantas habilidades nas mãos para que nós pudéssemos acolher, preparar esses dois ambientes para que pessoas pudessem se achegar aqui e receberem a comunhão, o carinho, a palavra de Deus, a salvação. São estratégias. A estratégia não é o chocolate. A estratégia não são os brinquedos. A estratégia não são as atividades propostas aqui. A estratégia é a vida de Cristo em nós. É eu e você nos envolvendo com a mão no arado e vendo essa oportunidade de tocar a vida das pessoas. Através de uma comunicação, através de uma conversa, através de um abraço, através de um ambiente aconchegante. Isso é trabalho. Terminou aí? Não. Deu 10 horas, nós terminamos. 10 horas nós terminamos. Era aproximadamente 11 e pouquinho. 11 e pouquinho. Os dois ambientes estavam limpos, arrumados, organizados para a nossa celebração hoje. A disponibilidade das pessoas em pôr a mão no arado. O entendimento das pessoas de que isso é nosso. Esse projeto é nosso. Eu faço parte desse projeto. Cada docinho que foi feito, cada doação, cada situação, cada oferta. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao Senhor. Ao Senhor. Hebreus capítulo 10, eu quero encerrar. Equipe de louvor. Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 32. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Lembra dos primeiros dias quando vocês aceitaram a Jesus, foram transformados, foram iluminados pela palavra, foram transformados pela palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Muitos de vocês perderam bens materiais. Os bens materiais foram confiscados em função da sua fé, em função da sua crença. Mas a convicção e a certeza que você tinha no seu coração é que o que importa é aquilo que permanece para a eternidade. São os bens eternos. Os bens materiais são passageiros. Vêm e passam. E o texto continua. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm.
Por isso, não abram mão da fé de quem vocês são em Cristo Jesus. Essa confiança, essa fé, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam preservar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, pois muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, não tardará. Mas o meu justo, mas eu e você que somos considerados justificados pela fé em Cristo Jesus, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. E se olhar para trás, e se retroceder e se voltar para trás, eu não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Os que olham para trás, os que retornam para trás, são destruídos. O justo olha para frente, o justo olha para o alvo, o justo olha para aquele que é perfeito, o justo olha para aquele que venceu, o justo olha para Jesus. Não posso ter nada ou ninguém que me prenda, que me faça hesitar na hora que tiver que largar, deixar ou entregar tudo. Quando os discípulos seguiram a Jesus, será que eles hesitaram em deixar tudo? Onde está o nosso coração, ali estará o nosso tesouro. Quais são os nossos valores? O que tem valor para você? Isso é maior que o teu Deus ou teu Deus é maior do que isso? Num determinado momento, Jesus Cristo, sempre ensinando aos seus discípulos, aparece um jovem, com toda a motivação do seu coração, em servir e seguir a Jesus. O texto diz o seguinte: quando Jesus ia passando, saiu um homem, correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra seu pai e sua mãe. E ele declarou prontamente: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Tudo isso eu tenho seguido de todo o meu coração. Jesus olhou para ele e o amou pela sinceridade do seu coração. Jesus olhou para ele e teve compaixão, porque ele estava sendo sincero. Ele estava sendo sincero. E Jesus fala para ele: falta-lhe então alguma coisa. Falta apenas uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo que você possui e dê o seu dinheiro aos pobres. Interessante que Jesus não pediu para ele, né? Dê o seu dinheiro para mim, para os meus discípulos. Não, dê o seu dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no... Você percebe que Jesus está falando de dois valores aqui? Valores materiais, terrenos, e valores espirituais. Quando nós entendemos os valores espirituais, nós entendemos os valores materiais. Quando você entende o valor material, você não entende o valor espiritual.
não entende desse tesouro espiritual. E o texto continua. Diante disso ele ficou abatido. O jovem ficou triste, ficou abatido, caiu o semblante. Sabe quando você começa a conversar com uma pessoa e de repente a pessoa já não corresponde mais àquilo que você está conversando, e os olhos é a lâmpada do corpo. E ele ficou abatido, ele ficou triste, afastou-se triste, e foi embora. E foi embora. Porque ele tinha muitas riquezas materiais ou espirituais? Materiais. E aí Jesus chama os seus discípulos, olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. O que Jesus está falando? De valores. Aonde está o seu tesouro, ali estará o seu. E Jesus ofereceu para aquele homem o quê? Um tesouro, não ofereceu? Jesus não ofereceu? Vende o teu tesouro terreno, material, e eu vou te dar um tesouro que tem maior valor, que é mais precioso. Mas aquele homem não entendeu na dimensão espiritual, ele entendeu na dimensão terrena, carnal, e rejeitou o tesouro espiritual. Rejeitou o tesouro espiritual. E o texto continua. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, ficaram assustados. Mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo então? Porque na realidade, quando Jesus falava isso, ele já aplicava nos seus corações. Ele já aplicava o ministério prático em seus corações. Ninguém pode ser salvo então, porque todo mundo está apegado às coisas deste mundo. Todo mundo está com o coração neste mundo. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. E buscai primeiramente e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E Deus nos dá também em abundância. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Aquele jovem rico, milionário, que tinha muitos bens materiais, para ele entregar aquilo, na cabeça dele se desfazer daquilo e dar para os pobres, foi muito difícil. Foi mais fácil seguir as regras das leis. Foi mais fácil seguir as regras da religião. Mas Jesus estava mostrando para ele um novo estilo de adoração, um novo estilo de vida em Cristo. Na realidade, Jesus estava ensinando os seus discípulos, preparando os seus discípulos, preparando os seus discípulos. O que temos à nossa vista é material, o que temos à nossa vista é passageiro, o que temos diante dos nossos olhos são passageiros. Mas veja pelos olhos espirituais, eu estou querendo levar você a enxergar, a ver. Vejam à frente, vejam com os olhos espirituais, um grande tesouro. Um grande tesouro. Para usufruirmos o que? Na eternidade? Não, aqui e agora. Existem coisas mais sublimes do que a prata, do que o ouro, do que os bens materiais. E Jesus quer se revelar a nós. Jesus quer falar a nós. Jesus quer nos levar a esse degrau maior,
a esta fé do invisível, do impossível para o homem é possível para Deus. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro começou a dizer: Deus, nós deixamos tudo para te seguir. Novamente, o nosso personagem, que deixou tudo para seguir a Jesus. E lá na frente, na ressurreição, ele não cria que Jesus Cristo tinha ressuscitado, ao ponto de voltar a pescar. Você viu o link? A ligação? Nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir. Deixei o barco, e o barco com muitos peixes ainda. Foi uma grande pescaria. Deixamos tudo para te seguir, tudo. O barco, a família. Estamos aqui, Senhor, aos teus pés. Respondeu Jesus: eu digo-lhes a verdade. E conhecereis e a verdade vos... Que verdade que Jesus está dizendo aqui? Olha só. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Você pode imaginar o investimento daquele jovem rico, que ele tivesse 10 milhões de dólares, que ele tivesse 10 milhões de dólares, um investimento no banco espiritual, um investimento no tesouro espiritual, renderia a ele 100 vezes mais. Não é isso que Jesus está dizendo? Ei, você ama teu pai e tua mãe? Você ama os teus filhos? Você ama os teus bens materiais? Que valor isso tem no seu coração? Jesus quer te levar a um tesouro espiritual, a uma dimensão espiritual, maior do que esse prazer e essa satisfação humana, terrena e passageira. E aquele que no seu coração o deixar aqui, não é deixar de se relacionar. Eu vou usar o exemplo da mamãe, minha mãe está aqui. Quando eu retornei de Atibaia, nós temos uma clínica de recuperação, papai e a mamãe, nesse ano, em outubro, né? Vamos comemorar 40 anos. Meus pais fundaram essa clínica de recuperação há 40 anos, beneficiando pessoas. E quando eu voltei do seminário, eu voltei de Atibaia, minha mãe veio com muita alegria: Marco, olha, nos ajude na casa de recuperação. Meu pai tinha falecido, o senhor já está com o senhor, e ela à frente da casa de recuperação ali. E eu declarei para ela: mãe, eu tenho da parte de Deus uma outra direção do que estar envolvido na CRENV, do que estar envolvido na casa de recuperação. Não, mas nós precisamos. E eu lembrei a minha mãe de algo que eles fizeram por nós, quando nós ainda éramos pequenos. Eles nos consagraram ao Senhor. Sabia que a diferença de santificação e consagração tem diferença? A santificação, você santifica o teu carro. Esse carro está santificado ao Senhor. O Senhor vai proteger, o Senhor vai cuidar e tudo mais, mas é o teu carro. A consagração, se você vai consagrar o teu carro, o carro já não é mais seu. Você tem que pegar o comprovante de venda e ofertar isso para Deus. E quando você consagra um filho ao Senhor, esse filho é seu? Não. Eu me lembro que eu falei para a mamãe: mamãe, um dia a senhora me consagrou ao Senhor, não me queira de volta. Ela: eu entendi, filho, eu entendi. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus. E hoje estamos juntos aqui. Vai fazer 1 ano que ela está aqui, morando em Maringá, juntos, servindo ao Senhor. Estamos juntos fazendo a obra de Deus, servindo a igreja, servindo pessoas.
E Jesus está dizendo isso. Digo-lhes a verdade: ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, filhos e campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente. Casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Vejam adiante. Vejam à frente. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Não volte atrás. Nós não somos daqueles que retrocedem. Não volte atrás. E eu quero encerrar. Vamos ficar em pé, por gentileza. Com o texto de Isaías 43. (18 e 19). Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado, vivam o presente, vivam o dia de hoje. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo.